Fala pessoal, tudo belezinha? Batista Coinara para mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo está em formato de podcast lá na plataforma Spotify, então nos procure lá, beleza? E agora, sem mais demoras, bora pro vídeo! E aí pessoal, no dia 22 de março eu publiquei este post que está aparecendo aí na sua tela. A maior crise financeira vem aí e não é culpa do Covid-19. Então você vê que é um post extremamente grande. Só para você ter uma ideia, se eu fosse imprimir este post, ia dar 8 páginas, 8 folhas de sulfite, formato A4, ou seja, é coisa pra caramba. Eu sei que tem muita gente que vai acessar o site, vai ver, nossa, esse post é meio grande, deu aquela preguicinha, sabe? Então eu vou facilitar para você. Eu resolvi fazer deste post um vídeo. E esse vídeo também está em formato de podcast. Então você vai poder ouvir ou ver este post em formato de vídeo ou podcast. E por quê? Por que eu resolvi fazer isso? Porque é simples. Eu quero facilitar para você. Eu quero que você tenha conhecimento. Então, antes de você começar a investir no mercado de criptoativos, antes de você ficar dependente aí das notícias da mídia tradicional, eu quero que você tenha conhecimento, porque muito que eu falo aqui, a mídia tradicional não divulga, tá? Eu não estou querendo inimizade, eu não estou querendo forçar a barra e dizer que a mídia tradicional não informa tudo que você deveria saber, mas tem algumas coisas que eles omitem, ainda mais agora que só fala do coronavírus, só fala como lavar as mãos, e olha, o buraco é muito mais embaixo, tá? Ou seja, a maior crise financeira vem aí, e o coronavírus é o estopim, é a agulha que vai estourar essa bolha. Se é que ela já não estourou, como eu falo no meu último vídeo, dê uma olhada aí no card. Então, belezinha? Então, sem mais demoras, bora pro vídeo! A crise financeira vem aí e não é culpa do Covid-19. No dia 12 de março, ficou marcado na história das bolsas de valores do mundo afora, após a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarar que o mundo está em uma pandemia. O derretimento das bolsas foi alarmante, ultrapassando a queda da crise do subprime em 2008. O fato é que não é de hoje que o mundo financeiro vem sendo alertado por uma crise financeira iminente. E, coincidentemente ou não, o país que poderia apertar o botão de start para dar início à crise financeira mundial seria ou será a China. Deixando o coronavírus de lado, por enquanto, o fato é que a China está tendo um boom no mercado imobiliário gigantesco, cujo mesmo quando vier a ruir, a crise financeira de 2008 vai parecer fichinha. É só você dar um Google, cidades fantasma da China, e você vai ver vários vídeos e relatos de cidades inteiras sendo construídas para ninguém morar. Mas como assim ninguém vai morar nessa cidade? Você deve estar se perguntando. A resposta é bastante simples. Os chineses têm o seguinte pensamento: eu financio uma casa para minha mulher e a outra casa eu alugo, como se fosse um investimento. A matemática parece bem simples e óbvia, porém a maior parte dos chineses que fazem essa loucura são justamente chineses da classe média baixa. Esses mesmos chineses que ganham em média 70 mil dólares por ano. Errou! E magicamente consegue financiar 2 casas no valor de 100 mil dólares cada uma, graças ao governo que subsidia parte desse custo, graças ao crédito barato. Já viu que essa receita tem tudo para ser um desastre perfeito. Essa facilidade de crédito barato é um estímulo para que todos, exageros à parte, façam a mesma coisa
E isso acaba surgindo cidades inteiras para ninguém morar. Logo, o que seria um investimento da China acaba se tornando um tiro no pé, já que todos fazem a mesma coisa. A quantidade de casas vazias na China daria para colocar todos os brasileiros que não têm casa ou moram em área de risco, e ainda sobraria milhares de casas para locação. Sendo assim, logo que esse boom imobiliário chinês cessar, o efeito dominó será catastrófico e o início de uma depressão imobiliária irá acontecer quando o banco chinês fosse à falência. O tombo seria tão grande que inevitavelmente iria afetar outros setores, não só na China, mas no mundo. Será como um câncer que começa em um lugar específico do corpo e quando a pessoa se der conta, já morreu. Será como um câncer que começa em um lugar específico do corpo e quando a pessoa se dá conta, já morreu. O mais engraçado nesta fatídica história é que usamos a palavra seria ou iria. Usamos essa palavra porque esse tombo já deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Em 2019, 4 bancos chineses foram à falência. No entanto, o mercado não se abalou nem um pouquinho. Ou seja, pessoal, alguma coisa de errado não está certo nessa história. 4 bancos da China faliram e nada demais aconteceu. Imagine a seguinte situação aqui no Brasil. Imagina o Itaú, o Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil indo à falência. Imagina. Se isso acontecesse aqui no Brasil, ia ser um caos generalizado. Só que não aconteceu nada. E agora? Então, continuando, vindo para os Estados Unidos, em fevereiro e dezembro de 2018, houve uma pequena crise que foi contornada graças ao Papai Estado e à sua impressora mágica de fazer dinheiro. O Fed, Federal Reserve, injetou liquidez quantitativa. Traduzindo ao pé da letra, flexibilidade quantitativa ou quantitative easing, o QE. Em fevereiro de 2019, o Fed vem injetando liquidez quantitativa sem precedentes para salvar o mercado interbancário. Para quem não sabe, esse mercado nada mais é do que um banco emprestando dinheiro para outros bancos, para que os mesmos não fechem o dia no vermelho. Esse empréstimo costuma vencer no dia seguinte, a juros irrisórios de apenas 2%, pois então esses juros dispararam para 10% e mesmo assim os bancos não estavam conseguindo fechar o dia no verde, porque os bancos não tinham dinheiro para tampar esse pequeno buraquinho, fazendo com que o Fed injetasse dinheiro para salvar o mercado interbancário. Bem antes do coronavírus ser o bode expiatório perfeito para motivar o governo a criar dinheiro do nada, desde setembro de 2019, o Fed já havia injetado mais de 450 bilhões de dólares. Agora, então, esse socorro vem à tona e, ao nosso ver, o Fed ligou a sua máquina de fazer dinheiro e não desligou mais. Desde setembro, o Federal Reserve vem criando dinheiro artificial para salvar a economia. Agora, como desgraça pouca é bobagem, os parasitas do governo americano aprovou um socorro de 1,5 trilhões de dólares para, como dissemos agora há pouco, salvar a economia. Há mais de 3 anos, especialistas da escola austríaca que vem estudando o mercado econômico há 5 gerações, vem alertando governos parasitais mundiais com a possível e inevitável crise financeira jamais vista na história. Sendo assim, a queda das bolsas é apenas o início de uma crise iminente. No entanto, governos mundiais vêm injetando dinheiro a rodo, sem lastro,
sobre a justificativa de estimular a economia. Contudo, esse estímulo econômico só alimenta o mercado acionário especulativo, aumentando ainda mais a bolha econômica que eles mesmos criaram para tentar adiar o inevitável, a crise financeira mundial. Pior que isso, a imprensa exibe aquelas matérias fodásticas sobre como os respectivos bancos centrais do mundo estão atuando de mãos dadas para salvar a economia mundial e acabam alienando a população, fazendo a mesma acreditar no papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, também conhecido como dinheiro. O buraco é muito mais embaixo. As bolsas caíram de forma acentuada devido à falta de liquidez no mercado acionário. Vou tentar explicar de forma mais simples e de forma bastante resumida. No mercado acionário, existem os mercados de opções e derivativos, cujos mesmos são usados por muitos bancos e empresas. No caso, os derivativos nada mais é que uma aposta futura de alguma ação na bolsa de valores, ou seja, é literalmente uma aposta do quanto aquela ação daquela empresa vai valer daqui a um mês, por exemplo. Existem vários tipos de derivativos. As opções são as mais usadas. Nesse exemplo, as opções nada mais é do que um contrato em que uma pessoa tem a opção de vender ou não aquele contrato no futuro. Exemplo, se eu compro um contrato de opção de Bitcoin me comprometendo a vender daqui a um mês por R$45 mil, sendo que naquele dia eu paguei R$28 mil, se daqui a um mês o meu contrato, a minha opção estiver valendo 24 mil, eu, por ter a opção de vender ou não, irei optar por não vender esse derivativo, já que caso eu fosse vender, eu iria ficar no prejuízo, já que eu paguei 28 mil e agora está valendo 24 mil. A parte mais interessante e perigosa neste mercado de opções é que as pessoas podem vender e comprar de outras pessoas essas opções. O investidor comprou um contrato de um banco, por exemplo, por uma determinada ação. Ele pode vender esse contrato para outra pessoa. Ou seja, começa a haver uma especulação dentro ou sobre o mercado de derivativos. Investidores que querem comprar hoje com a ideia de vender amanhã com um valor bem maior, deixando de lado de exercer aquela opção em si, esse investidor ou especulador quer apenas especular sobre o valor da venda e possivelmente obter um lucro. Esse mercado de opções é uma loucura e envolve uma quantidade de dinheiro muitas que ninguém pode imaginar. Como esse derivativo de opção tem uma data definida, chegando parte dessa data, o valor desse contrato pode chegar a zero ou a um valor fixo abaixo definido entre o preço da ação e o preço da opção. Exemplo, você comprou uma ação por R$1 e o banco se comprometeu a comprar esse derivativo por R$100 daqui a 30 dias. Se no dia 29 do mês subsequente esse derivativo está valendo, exemplo, R$160, você não vai querer vender essa ação por 100, já que ela se valorizou. Como o próprio nome diz, esse é um derivativo de opção, ou seja, você optou por não vender pelo preço que o banco se comprometeu a comprar, já que foi por R$100 e agora está valendo 160. Agora, se essa opção cair para R$90, ele ainda vale, porque você comprou por R$1 e o banco se comprometeu a comprar por R$100. Só que se você quiser vender esse contrato, você vai ganhar só R$10, já que ninguém em sã consciência não vai comprar essa ação, no caso esse derivativo, e ficar no prejuízo, já que se sabe que essa ação caiu R$10. Como dissemos agora há pouco, esse mercado de derivativos é uma loucura.
porque os valores variam muito ao longo do tempo. No entanto, quando chega ao vencimento, os preços desses contratos meio que se estabilizam. Como se trata de uma aposta com preço futuro, qualquer coisa pode ser usado como um derivativo: milho, soja, café e até mesmo a quantidade de gols que um determinado jogador pode ou não fazer em uma determinada partida de futebol. Loucura e insanidade total, esse é o mercado de opções dentro do mercado acionário. Enfim, tal especulação tem um motivo muito simples. Essas opções têm o objetivo de um seguro para as empresas. Fundos de pensão, fundos de investimentos, todas essas empresas que operam na bolsa têm interesse nesses derivativos, a fim de assegurar que aquelas ações não vão cair muito. Sendo assim, esses derivativos é uma espécie de seguro contra perdas. Geralmente são grandes bancos que emitem esses derivativos, já que os mesmos têm uma certa credibilidade no mercado. O grande problema é que os bancos não deixam o seu dinheiro parado no cofre. Os bancos trabalham com reserva fracionária. Dessa forma, o restante do dinheiro que deveria ficar guardadinho no cofre do banco, essas instituições bancárias usam parte para investir no mercado de ações, comprando títulos do governo, mercado futuro, derivativo, entre outros investimentos. Quando o mercado acionário desabou na última quinta-feira, muitos bancos viram seus derivativos virarem pó. Como os bancos se comprometeram a comprar aquelas ações, no caso os derivativos, no futuro, de acordo com o valor que elas foram negociadas, esses bancos acabam tendo que honrar esses derivativos para não ficarem mal falados no mercado, ou seja, para não perderem a credibilidade no mercado. As grandes instituições bancárias honram a compra desses derivativos, mesmo no prejuízo, porque o que importa nesse mercado de derivativos é a credibilidade. Contudo, para honrar esses derivativos, os bancos acabam despejando todas as suas ações no mercado acionário, fazendo as bolsas desabarem mundo afora. Como dissemos agora há pouco, a maior preocupação dos bancos é honrar seus pagamentos de derivativos, para não perder a credibilidade no mercado. E para isso, os bancos vendem suas ações, títulos do governo e outros investimentos que eles aplicaram no mercado acionário, a fim de fazer caixa e honrar os seus compromissos, já que os derivativos têm prazo de validade. Essa crise de liquidez faz com que os bancos peçam ajuda ao papai Estado e seus respectivos bancos centrais, cujos mesmos são amplamente atendidos. É por esses e outros motivos que o Federal Reserve, que é equivalente ao Banco Central Brasileiro, injetou liquidez quantitativa para salvar a economia. O analista do mercado Jace Colombo, um dos primeiros a identificar a bolha imobiliária dos Estados Unidos, desde 2018 vem alertando os governos sobre uma bolha ainda maior, a qual ele chamou de a bolha de tudo, que levará o mercado a uma depressão calamitosa. Um dos motivos que fará essa bolha estourar é o boom das startups de tecnologia. Nos últimos 5 ou 6 anos, surgiram diversas startups de tecnologia, chamadas de unicórnio. Esse termo, unicórnio, é usado para o mercado para apelidar aquelas empresas que têm um valuation, ou seja, um valor de mercado mais de $1 bilhão. Ou seja, pessoal, exemplo, o PagSeguro é considerado um unicórnio, tem mais de $1 bilhão de valor de dólares no mercado. O Uber é outro unicórnio. O Spotify é outro unicórnio. A Netflix é outro unicórnio. E por aí vai. São startups de tecnologia. Beleza?
Continuando. Apesar dessas startups virem crescendo tecnologicamente falando, muitas delas se tornaram empresas deficitárias, ou seja, são empresas que, apesar de dominar os seus segmentos, não dão lucro. Desde a última crise financeira, em 2008 até 2016, os governos mantiveram as taxas de juros negativas, facilitando a obtenção de crédito barato, criando essas startups que, apesar de serem inovadoras, estão com uma dívida corporativa de 45%, superando em muito o PIB dos Estados Unidos. Isso sem contar o SoftBank, que tem um conglomerado fundo de investimento de 100 bilhões de dólares, e parte desses fundos estão alocados justamente em algumas dessas startups deficitárias. A WeWork é um bom exemplo no tiro no pé que o SoftBank fez ao investir mais de 8 bilhões de dólares nessa startup de compartilhamento de escritório. O SoftBank tomou um porre de empréstimos a juros negativos no Japão e investiu na WeWork, avaliando a mesma em 47 bilhões de valor de mercado. Como desgraça pouca é bobagem, a oferta pública inicial, IPO, mostrou-se ser uma armadilha para turista neste mercado. A papelada exigida para dar início à IPO no mercado de ações mostrou que a WeWork não é tudo aquilo que eles vinham afirmando. Pior que isso, os documentos revelaram que a startup está presa em contratos de aluguéis futuros pelos próximos 15 anos, e esse endividamento chega a incríveis 47 bilhões de dólares, o mesmo valor que o SoftBank avaliou o valuation da startup. Essa revelação chocante fez o valor da WeWork perder mais de 30 bilhões de valor de mercado, cancelando de vez a IPO. Após esse fracasso, o SoftBank, até onde sabemos, estava negociando um empréstimo de 2,8 bilhões de dólares para salvar a empresa da falência, que consequentemente iria fazer o SoftBank ter um prejuízo maior ainda. Além da WeWork, a IO, uma startup no ramo hoteleiro, e a Uber são outros bons exemplos de unicórnios deficitários. Em 2018, a Uber teve um prejuízo de 1,8 bilhões de dólares. Em 2019, o prejuízo saltou para 8 bilhões e meio. A maior plataforma de aplicativo de transporte individual prometeu lucro em 2020. No entanto, a plataforma acabou jogando um balde de água fria nos planos da startup. O Nubank saltou de 5,9 para 19 milhões e 700 mil clientes em apenas um ano. No entanto, a empresa divulgou o seu balanço e o mesmo é desanimador. Em 2019, o Nubank teve um prejuízo de 313 milhões de reais. Apesar desses números serem desanimadores, a fintech continua focada no crescimento, mesmo tendo uma margem de lucro 70% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. Outras startups que hoje são consideradas unicórnios por terem valor de mercado de 1 bilhão de dólares são consideradas empresas deficitárias, ou seja, são empresas que não dão lucro. Pior que isso, grandes gestores de fundos de hedge e fundos de pensões investem nessas startups e fintechs a fim de fazer uma grana render só mais um pouquinho, garantindo uma rentabilidade maior e ter uma boa aposentadoria no futuro. Só que não. E esse alerta foi dado durante a palestra do Fernando Urich, a maior crise global está por vir.
É por esse e muitos outros motivos que os governos não estão deixando as bolsas de valores irem para o buraco. O circuit break é acionado quase todos os dias e todos os respectivos bancos centrais vêm injetando liquidez emergencial nestes mercados, porque se a bolsa quebrar, o efeito dominó será sem precedentes. É óbvio que há muitas outras coisas em jogo, há muitas maracutaias, muitos perrengues que ficam guardadinhos às sete chaves, longe da vista do grande público. Não adianta, muitas empresas vão falir, muitas pessoas vão ficar sem emprego, haverá sim uma recessão econômica grande, sem precedentes. Se todos os governos mundiais não interferissem na crise e não ficassem ajudando os ricos e grandes empresas, o próprio mercado iria corrigir essa crise sem a interferência desses parasitas. No entanto, cada vez mais governos vêm injetando dinheiro para estancar essa hemorragia econômica que eles mesmos criaram. E por mais que eles tentam evitar o inevitável, ou seja, adiar mais uma vez o estouro da bolha, porque o presidente Trump precisa ser reeleito, uma hora essa conta vai chegar. Por maior que seja essa bolha, uma hora ela vai inevitavelmente estourar. E quando isso acontecer, os mais pobres, como sempre, vão pagar a conta. As recompras de ações. Sim, essa prática legal é praticada pelo mercado acionário e permite que as próprias empresas recomprem suas próprias ações a fim de alavancar artificialmente os preços das mesmas. Contudo, essa prática vem perdendo força e no segundo semestre de 2019, essas recompras de ações caíram 20% no índice S&P 500. A crise esquecida. A crise esquecida. Em 1920 foi o último ano que o governo não interferiu em crise alguma. E sabe o que aconteceu? Nada. Exatamente isso, não aconteceu nada, ou seja, a própria economia se reajustou e a vida seguiu conforme o mandamento. É claro que muitas pessoas foram prejudicadas, afinal de contas não dá para salvar todo mundo. A não interferência do governo tentando salvar a economia, privilegiando ricos e poderosos, foi eficaz e a crise passou em menos de 2 anos. É por essas e outras que a crise de 1920 quase ninguém se lembra, porque não houve injeção de dinheiro loucamente, evitando a criação de uma bolha financeira. Já a crise de 1929 foi causada justamente pela intervenção do governo, ou seja, quanto mais os governos tentam evitar a crise, injetando liquidez emergencial, pior ela fica. Os sinais. Quando acontece uma crise econômica como a de 2008, a mesma não acontece de uma vez, de uma hora para outra. Os sinais de que alguma coisa de errado não está certa vêm aos poucos. Exemplo, o boom imobiliário na China, os bancos alemães trabalhando com juros negativos, a redução da taxa de juros de vários países sob a justificativa de estimular a economia, a falência de alguns bancos na China, não causando nenhum impacto no país, a injeção de dinheiro pelo Fed semanalmente, grandes bancos como o UBS divulgando relatório de que algum mercado não está nada bem, as recompras de ações em queda livre, enfim, são vários sinais de que alguma coisa de errado não está certo aí. Enfim, os sinais estão aí e estão muito claros de que alguma coisa não está certa nesse cenário econômico mundial. Muitos desses sinais começaram a aparecer em 2018 e o que o governo fez?
tampou o sol com a peneira. Se esses parasitas econômicos tivessem deixado a bolha de 2008 estourar, talvez a economia mundial não iria entrar em parafuso e essa injeção de dinheiro descontrolado pelo Fed e outros respectivos bancos centrais mundo afora não seriam tão desesperador. No entanto, o que aconteceu após a crise de 2008 foi justamente o contrário. O Fed socorreu os bancos para que a quebradeira não fosse pior. Portanto, a bolha de 2008, os governos apenas murcharam a bolha, criando uma bolha pior ainda, essa de 2020. Esse é outro sinal claro de que o governo perdeu o controle. Então, se tudo der errado, os governos parasitais têm um bode expiatório perfeito. O coronavírus, também conhecido como Covid-19. Agora, para encerrar o vídeo, gostaria que você acessasse o site e fosse ler essas notícias aqui, ó. Essas notícias que estão aparecendo aí na sua tela, ó. Coronavírus pode dar início a uma nova crise financeira mundial. A crise financeira vem aí. A mãe de todas as bolhas vem aí, parte 1. A mãe de todas as bolhas vem aí, parte 2. Qual será o catalisador da próxima crise mundial? Por que os economistas afirmam que o Bitcoin é uma bolha e por que afirmamos que eles estão errados? E o bônus é 5 filmes para você entender como funciona o mercado de criptoativos. Então, pessoal, como eu disse no início deste vídeo, conhecimento nunca é demais. Então, vá se informar para não ser pego em calças curtas. Beleza? Espero que tenham gostado deste vídeo, dessa leitura em formato de vídeo, com todos esses insertos que apareceram aí. Enfim, pessoal, eu convido você a dar aquele like fodástico, capricha aí no like para ajudar o canal a crescer, acesse a Cost TV, que quando eu postar este vídeo lá na Cost TV, você deixando um comentário lá na Cost TV, eu vou dar um like no seu comentário e você vai ganhar frações de criptomoedas também. Simples assim. Então, o que está esperando? Capricha no like aí e, como eu sempre digo, boa sorte, bons negócios e até o próximo vídeo. Valeu!